Ela recebe carinho de qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. Na verdade, ela recebe isso de toda a banda. Essa foi a forma rude que Elvis, a partir do mês 7 de 1975, começou a apresentar a sua cantora soprano e amante, Cat Westmoreland. Porém, não ficou só nisso. No dia 20 de julho, Elvis aumentou a dose envolvendo a Sweet Inspirations e foi aí que a coisa tomou um vulto maior, alcançando a mídia. Ele disse logo após a sua primeira música: "Aqui cheira a alho e cebola. As Sweet Inspirations estão comendo bagre." Quando ele disse isso, Estelle foi a primeira a sair do palco. Quando chegou a hora das habituais apresentações, Elvis apresentou Cat Westmoreland e disse: "Desculpa se te constrangi, mas se não aguenta, get off the pot. Sai fora." Na verdade, a tradução da expressão get off the pot, ao pé da letra, saia da panela, ou sai fora. Esse show foi gravado daquela maneira que eu disse no último vídeo. Aqueles gravadores enormes, que para a época eram portáteis. Muitas vezes o usuário colocava uma alça, pendurava no pescoço, ia para o show e gravava o áudio. Esses áudios podem ser muito irritantes de serem ouvidos, porém, se você vislumbrar a ideia de que você está no meio do público assistindo a um show de Elvis, com toda a falação, murmúrio, os gritos, se você conseguir entrar mentalmente nessa atmosfera, pode ser uma experiência agradável. Nesse instante, Sylvia e eu saímos, deixando apenas Myrna no palco. Vamos conferir agora em detalhes toda essa história. Elvis e Cat. Durante a matinê em Norfolk, Elvis disse novamente: "Ela aceita carinho de qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora." Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, apontei meu dedo para ele e quando ele se aproximou de mim, eu disse: "É melhor você parar com isso." Ele deixou de lado a parte sobre receber carinho de toda a banda, se inclinou e me beijou. Pouco antes da apresentação noturna, Tom Diskin veio até mim. "Estou envergonhado," ele disse. "Na verdade, todo o grupo está desconfortável. Trabalho com Elvis há 20 anos e ele é um profissional. Tenho certeza de que posso fazer com que ele pare de dizer essas coisas agora mesmo." Tom parecia muito positivo, mas eu duvidava que ele pudesse fazer algo sobre essa situação com Elvis. Ele poderia ter trabalhado com Elvis durante 20 anos, mas ainda não sabia como lidar com ele. Louvado seja, ele fez o que achava certo, mas na hora errada. Pouco antes do espetáculo daquela noite, ele chamou Joe Esposito e disse: "Joe, diga a Elvis para mudar o modo como está apresentando Cat, porque está sendo embaraçoso e as pessoas estão começando a incomodá-la por causa disso." Depois que Tom veio até mim, eu contei que as pessoas estavam me deixando louca, fazendo perguntas como: "Quem é o melhor da banda? Você realmente gosta tanto de carinho?" E assim por diante. Depois, claro, Joe cometeu o terrível erro de contar a Elvis o que Tom Diskin tinha dito poucos minutos antes do início do espetáculo. Elvis estava, como muitos artistas, sempre nervoso e excitado antes de uma apresentação, e sempre agitado.
Dizer a ele para não fazer algo naquele momento era como agitar uma capa vermelha para um touro furioso. Quando Elvis subiu ao palco, ele estava zangado. Logo após sua primeira música, ele disse: "Aqui cheira a alho e cebola. As Sweet Inspirations estão comendo bagre." Então ele se virou para elas e disse: "Estelle, Sweet Inspirations, Stamps, se vocês não levantarem o rosto, vou chutar suas bundas." Todos na audiência escutaram. Estelle estava de cabeça baixa porque ficou envergonhada depois do comentário sobre o bagre e alguns dos outros também. Mais tarde, Elvis foi acusado de fazer um comentário racial, mas as Sweet Inspirations não consideraram que fosse racial na época. De qualquer forma, Estelle começou a chorar e saiu do palco. As Sweets fizeram sinal para que eu me aproximasse e tentasse cantar a parte de Estelle quando esta surgisse. Depois dessa música, chegou a hora das apresentações. Elvis me apresentou e disse: "Desculpa se te causei algum constrangimento, mas se não aguenta, sai fora." Quando ele disse isso, Sylvia e eu saímos do palco. Bem, pensei, é isso. De que outra forma posso chegar até ele? Não havia mais nada que eu pudesse fazer do modo como via a situação. Isso deixou apenas Myrna no palco e Elvis tentou lhe dar um anel para ficar, mas ela não aceitou. Ela devolveu para ele. É claro que a fuga chegou à mídia com grande impacto. O incidente apareceu em todos os jornais, de Nova York a Los Angeles. Meus pais estavam em outro estado e ouviram isso no noticiário da noite. Uma garota branca e duas negras saíram do palco de Elvis Presley, disse o apresentador. Como eu era a única garota branca no show, meus pais sabiam que só podia ser eu. Na verdade, essa fuga do palco jamais foi esquecida. Depois de todos esses anos, algum novo conhecido ou fã irá me perguntar o que de fato aconteceu naquela noite. A questão é que não foi somente naquela noite, mas já a cometia há tempos e a minha paciência acabara de chegar ao fim. Na noite seguinte em Greensboro, as Sweet Inspirations entraram, mas eu não. Para mim, os meus dias de turnê com Elvis tinham acabado e eu estava saindo para não voltar jamais. Final da parte 2 do capítulo 11. Por essa época, Diana Goodman estava com Elvis e ela comenta sobre o que aconteceu. He called them in one by one and they sat in there for hours, almost all night long, with him trying to apologize and repair the damage that his words had done to his friends. He loved them, and he wanted them to know he loved them, first and foremost. Second, we got a show to do. You know, let's just get through this, and we're friends. Friends hurt each other, and friends can make up. And I remember that night he gave JD he took a ring off his hand and gave it to JD because JD stayed on the stage. He didn't leave him or walk away. And JD said, "You don't have to give me anything. I'm here for you." And he gave that ring back. Bem, amigos e amigas, quero agradecer a todo o apoio e quem quiser continuar nos ajudando, o Pix é maxi, com 2x, ventura@yahoo.com.br. Elvis para sempre.